Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Collab. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, gente ligada ao Venture Capital, gente ligada também à transformação digital, sustentabilidade. Hoje um papo com um cara super jovem, inspirador, que é o Ricardo Gottschalk. Ricardo é um dos fundadores, é um cofundador e é vice-presidente da Conta Simples. Conta Simples é uma fintech que integra exatamente players, atores, faz as transações entre os atores para compras, né? Para pagamentos também, né? Bom, o Ricardo é formado em engenharia pela Unicamp, com especialização, já na área dele, de Sales Management pelo INSPER, Instituto célebre, importante aqui de São Paulo. Também já passou, né, na sua trajetória profissional pela Oracle, pela Stone e Creditas. Ele criou em 2018 Conta Simples com os seus sócios Ricardo Tonini e Fernando Santos. E aí, simples já está no nome para simplificar. Ricardo, boas-vindas. Muito obrigado pela sua participação. Cláudio, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e bater esse papo. Bacana. Vamos começar pelo Conta Simples. Bora. O que é que o Conta Simples gera de valor para o cliente e, eventualmente, para a sociedade, né? Sim. Vou contar o que a gente faz contando uma história rápida. Bom. Antes da gente começar a Conta Simples, o Fernando e o Rodrigo, que são meus outros dois sócios, eles estavam empreendendo numa outra startup. Então, eles estavam lá montando um negócio, só que eles tiveram um problema com o cartão corporativo. Porque na época mesmo, isso era comecinho de 2017, 2018. Só que lá no comecinho, naquela época, ainda era muito difícil você, uma startup, uma empresa que está começando, ter acesso a um cartão corporativo. Só que, cara, você conhece startup, tecnologia. O que você paga com um boleto ou com um TED que seja de tecnologia? Nada. Cloud, tráfego para fazer anúncio, ferramenta, nada você paga com boleto, com TED. Uhum. Na época não tinha nem Pix ainda. Uhum. Então, eles tiveram um problema com o cartão, até que o Fernando chegou pro Rodrigo e falou assim, cara, me dá um cartão da empresa. Ele falou assim, meu, não tem. Empresa de tecnologia, startup não tem acesso a cartão. E foi aí que a gente se juntou, porque tinha uma super oportunidade. Então, a gente falou assim, olha, tem uma oportunidade, porque tem muita empresa nova sendo gerada, muita empresa crescendo e que precisa ter cartão corporativo. Então, a gente montou essa solução de cartão corporativo e aos poucos a gente foi evoluindo ela. Porque não é só ter acesso ao cartão, é ter acesso ao cartão, mas conseguir fazer uma boa gestão do que você paga, onde você paga. Porque quanto maior a empresa, mais complexos os pagamentos se tornam. Uhum. Então, a gente montou uma solução que ajuda a dar cartão corporativo para as empresas, integrado numa camada de gestão que dá muito mais controle, visibilidade e muito mais agilidade para o time financeiro. Fantástico. Quer dizer, mas imagino que desde 2018 para cá já é uma trajetória. 5 anos para um cara da minha idade, Ricardo, não é muita coisa. Mas para o mundo da inovação, de uma fintech, 5 anos é uma bela trajetória. Eu imagino que vocês, a partir dessa ideia, que é incrível, né? Uma bela sacada, que vem da dor, da experiência do próprio fundador. Exato. Vocês ampliaram o seu leque de atuação. O centro continua sendo cartão corporativo e seus desdobramentos. Conta pra gente aí qual é o escopo hoje que vocês conseguem operar. Boa, legal. O nosso core são os cartões corporativos. E aí uma coisa até legal é que ele tem nome, ele chama Scale. Tá. Para ajudar as empresas a escalarem mesmo os pagamentos e crescerem. Então, dentro do Scale, você consegue criar múltiplos cartões físicos, virtuais, distribuir para o time, para as lideranças, e consegue fazer toda a gestão, atrelar. Cada cartão pode ter um centro de custo, um teto máximo de gasto, uma pessoa responsável para gerenciar aquele cartão. Então, acaba aquela falta de controle, falta de organização. Isso ajuda muito o financeiro. Então, o cartão é o nosso core, só que junto com os cartões e a plataforma de gestão, você também tem uma conta bancária. Então, você consegue fazer todas as operações bancárias da empresa. Pode fazer os pagamentos com TED, com Pix, com boleto. Hoje, TED já está quase morrendo, né? Mas ainda consegue fazer, paga boleto. E uma coisa muito legal que hoje a gente ainda integra
uma solução que a gente entrega 100% do CDI de rendimento para os clientes que usam a conta simples. Então, para o dinheiro do caixa que eles estão usando ali, é uma coisa super legal. Então, Muito hoje, a gente traz toda essa experiência, além de entregar alguns produtos financeiros novos que a gente está desenvolvendo para o pessoal. Eu acho que daqui a pouquinho eu quero entrar assim, eu acho que na sua praia, e você vai nadar de braçada, que são seus clientes, a sua carteira de cliente, portfólio, a natureza, o perfil dele. Mas antes um pouquinho ainda eu quero entender mais uma coisinha. Boa. Veja só, você tem a empresa que precisa dos seus cartões corporativos com seus funcionários. Você tem um banco que provavelmente lhe dá a bandeira, ou os cartões lhe dão as bandeiras de operacionais, sei lá, Mastercard, Visa, etc. Uhum. E você também tem o banco, né? Pouco importa no sentido de saber, digamos, de ter curiosidades que não nos interessam, mas esse dinheiro fica onde? Vocês administram esse fundo ou ele, na verdade, você conecta as pontas e articula todo esse quebra-cabeça? Conta pra gente aí para eu entender. Boa, ótima pergunta. Hoje a conta simples, ela funciona como a conta bancária da empresa. Nós somos emissores de cartão. E a gente trabalha hoje com uma bandeira com a Visa, né? Hoje a Visa é a nossa parceira nessa operação. E o saldo dos clientes, ele fica dentro das operações da conta simples. Então, ao longo da jornada, a gente foi crescendo, como eu posso dizer, trazendo mais soluções, de tal forma que o dinheiro dos clientes que fica, eles ficam dentro de uma gestão nossa, vamos dizer assim. Muito interessante. E toda essa aplicação, naturalmente, depois a gente navega um pouquinho pela tecnologia para entender nuvem, etc. Beleza. Mas fala para a gente o portfólio de vocês, o perfil do cliente. Deve ser empresas de maior porte, imagino. Hoje a gente tem... isso é muito legal, porque hoje a gente tem clientes desde um funcionário... Nossa! Até que é uma pessoa até mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 colaboradores. O nosso sweet spot, vamos dizer assim, onde a gente atende com mais eficiência, são clientes de 20, 30 funcionários até 500. Tá. Claro que quanto maior também a gente também atende, só que eu diria que esse é o nosso range de melhor performance, sabe? Porque esses clientes, quando a gente estava lá no começo da conta simples, a gente estava conversando com uma pessoa que tinha muito tempo de banco também, e ele falou assim, olha, uma das vezes que eu mais tive resultado entregue na minha carreira não foi necessariamente quando eu fatiei ou quando eu segmentei os meus clientes por segmento, talvez, ou indústria farmacêutica, ou indústria, sei lá, de varejo, mas sim pelo comportamento de uso, que é diferente. Então, você pode ter um recorte horizontal ou um recorte vertical. Ele falou assim, cara, quase como se eu tivesse criado um recorte diagonal. Porque todos esses clientes, e muito do que a gente faz, todos os nossos clientes, eles têm a necessidade de ter cartão corporativo. Então, e a solução que a gente montou, isso é uma das coisas mais legais, que ela atende uma pessoa uma empresa de um funcionário que às vezes tem um e-commerce pequeno e que precisa ter cartão para pagar as plataformas, para pagar o anúncio, para pagar, sei lá, as ferramentas que ela usa, ao mesmo tempo que atende também uma empresa que tem mais de 1.000 colaboradores, porque tem alguns dos mesmos perfis de gasto que ela e mais ainda, porque às vezes precisa dar cartão para diretor, ou para gerente, ou para time de vendas, ou para city managers, por exemplo, gerentes de filiais. Então, a nossa solução ela acaba abrangendo o uso de cartão. Isso que é muito legal. Um jeito diferente de abordar um problema, sabe? Nossa, isso é legal, né? Tem uma lição aí, né? Sim. Que eu imagino, tá? Vou adivinhar aqui. Que é a percepção clara dos sócios, dos fundadores da empresa, do valor que vocês entregam e que é este valor que vocês entregam que guia a sua abordagem de mercado. E não um desenho a priori do mercado. Olha, aqui o mercado tem os bancos, as pessoas que nascem em tal lugar, classe social. Não, é o contrário. Que valor a gente entrega e o desenho da entrega é esse valor. Bem interessante, muito inspirador isso. Agora, isso fala também das suas tarifas, né? Porque
Se você consegue atender uma empresa de um funcionário e é competitivo e até 1.000, então essa ideia do scale, da escala, está na operação de vocês. Você acha que o sucesso de vocês se deve, claro, funcionalidade certamente, mas também em tarifas? Eu acho sim, só que não é tarifa não é o nosso grande diferencial. Acho que o nosso grande diferencial é um negócio do mundo de startup que a gente chama de Product Market Fit. Uhum. Isso foi um conceito que assim, todas as startups buscam um modelo de negócio que é repetível, escalável e que quando encontra quando um produto encontra um mercado que tem uma necessidade, um problema gigante, é quase como se fosse um match perfeito, sabe? Uma vez a gente até falou com um empreendedor super assim, gigante, tem uma empresa que vale mais de 12 bi de dólares hoje. Ele falou assim, olha, Product Market Fit é mais forte do que a força da gravidade. Porque quando você encontra uma dor muito grande, encontra um mercado que tem uma dor e você consegue resolver aquilo, cara, isso é um match perfeito. Então, eu diria que uma boa parte do nosso crescimento, dos nossos números positivos, de tudo que a gente está fazendo, se deve a gente fazer o básico muito bem feito, de ouvir muito bem os clientes, entender quais são as dores reais que eles enfrentam lá na ponta, lá na operação deles, e aí entregar um produto que não é algo que a gente tirou da nossa cabeça, a gente que inventou. Porque nem todo mundo é Steve Jobs para virar e criar um iPad ou criar um iPhone, sabe? Então, a gente foi na rua entender muito bem o que estava acontecendo, quais eram as dores. Só para te dar uma ideia, antes da gente desenvolver a Conta Simples, a gente fez mais de 200 entrevistas com empresas para entender quais eram as dores que elas estavam enfrentando na ponta. Muito interessante isso. E isso que fez a gente conseguir, e é um processo que não para. Todo mundo, a gente tem um time de design da empresa que conversa com o cliente todas as semanas. Eu hoje tenho uma rotina que eu converso com 3 a 5 clientes toda semana para estar sempre na ponta, entendendo o que está acontecendo, quais são as dores, se as necessidades estão evoluindo. Porque na hora que você perde a conexão com a ponta, você perde a dor do cliente e, por consequência, você não vai entregar um bom produto para ele. Não vai resolver uma dor clara. Então, eu diria que o nosso maior fortaleza foi essa. Ter um produto que atende uma dor muito grande, muito específica. E essa ideia do seu amigo lá da empresa bilionária é perfeito, né? Porque é mais forte do que a gravidade, porque é a necessidade. Olha, algo de primeira necessidade. O cara, Exato. sei lá, vender água. Mas isso me lembrou uma frase famosa do Jeff Bezos, que tão pouco também muito famoso, que ele diz o seguinte, propaganda é a taxa que as pessoas que não conseguiram desenvolver um produto que se vende sozinho têm que pagar. Essa é a ideia dele, né? Porque provavelmente respondendo alguém, diz, não, mas vocês não investem muito em publicidade. Ele diz, olha, meu produto é tão claro e tão bem feito e ouviu tão bem o cliente. Mas uma coisinha, assim, eu estou até me prolongando um pouco, porque entrevistador não pode falar muito, né? Não deve falar muito. A estrela aqui é você, Ricardo. Mas claro que a gente sabe, assim, essa coisa folclórica, está mencionando 2 ícones, né? Jeff Bezos e Steve Jobs, pessoas estratosféricas, né? Que a gente nem sabe se são exatamente assim, porque a gente não conhece a pessoa. Mas provavelmente o Steve Jobs, que aparentemente parece mesmo, ele era um gênio Sim. mesmo, né? Revolucionário. A inteligência dele era, provavelmente, eu aposto um pouco nisso, era traduzir de forma muito aguda e sensível isso que nós dois fazemos, de ouvir o cliente. Ele ouviu, de algum jeito, Sim. as pessoas, ou a humanidade, né? Só que ele teve mais capacidade de dizer, eu já sei como atender isso de uma forma mais efetiva. Mas o princípio é o mesmo, escutar. Exato. E aí eu quero puxar essa ideia. O seu VP, a sua vice-presidência, é de vendas? Você tem essa trajetória, né? Sales. Vendas está no meu sangue, assim, desde quando eu me formei, né? Então, mesmo eu tendo me formado em engenharia mecânica, eu nem estágio em engenharia fiz. Eu fui direto fazer estágio em vendas. E isso me mostrou quanto era importante, fundamental estar próximo dos clientes, sabe? E para mim transformou a minha vida, sendo bem sincero.
o meu papel hoje na empresa, ele não é focado em vendas. Hoje é muito mais uma questão de relações institucionais e expansão do negócio. Então, hoje eu tenho basicamente 3 focos. O primeiro é continuar ajudando o negócio a trazer cada vez mais receita. Então, eu estou sempre com clientes da base, novos clientes, e estou puxando uma frente muito forte de novos serviços financeiros que a gente traz para o negócio. Uma outra parte muito forte olhando inovação e produto, já que eu faço uma ponte muito forte com o mercado. Então, clientes da base, clientes que ainda não são potenciais clientes, parceiros de negócio e inclusive mercado. Então, eu converso muito com interlocutores do meio de pagamento, do meio de banco, para trazer e entender o que está acontecendo lá na ponta de diferente que talvez a gente não esteja vendo ainda, que talvez nem os nossos clientes saibam, mas que tem alguém conversando disso. Então, Open Banking, por exemplo, ou Open Finance de hoje, né? É uma dessas coisas. E o meu terceiro ponto de atuação é muito focado em autoridade e credibilidade para o negócio. Então, fazendo sempre o meu relacionamento com clientes, novos parceiros e as associações ou instituições e pessoas do mundo do mercado financeiro, startups e por aí vai. Perfeito, perfeito. Agora, e como é que você vê não sei se o mapa concorrencial direto, competitivo direto, mas a gente que está do outro lado do balcão, a gente vê uma infinidade de fintechs, iniciativas incríveis, a gente não sabe nem para onde olha, porque são coisas geniais. E vocês começaram de forma muito acertada e talvez numa hora boa também. Como é que você vê aí o campo competitivo e a necessidade de vocês estarem o tempo inteiro evoluindo, né? Sim. Como é essa dinâmica? Conta pra gente. Cara, competição, às vezes tem um pessoal que fala assim, poxa, mas tem muita competição. E competição tem 2 lados. O primeiro, se você não tem competição, provavelmente você está resolvendo uma dor pequena ou está num mercado relativamente pequeno. Quando tem competição, isso mostra que existe demanda no mercado. Então, tem vários players atuando. E uma coisa que, no mundo que a gente está, dentro desses serviços financeiros, de fintech e PMEs, vamos dizer assim, a gente até atende um pouco empresas maiores, não é uma indústria de one winner takes all, vamos dizer assim, onde você vai ter um único player que vai levar o mercado inteiro. Então, competição ela é muito positiva, porque ela força com que todo mundo entregue produto melhor, entregue serviço melhor, se desenvolva. Então, é o que a gente vê que aconteceu, por exemplo, quando existiu o monopólio de adquirência. Tinham 2 players, aí começaram a vir mais, e aí que criaram novos produtos, que trouxeram melhores serviços. Isso levou, inclusive, para a melhoria de taxa na época, né, para os varejistas. Então, você vê que são ciclos. E concorrência ela é boa porque faz todo mundo se mexer, sabe? Só que, ao mesmo tempo, quando você olha isso, muita gente fala assim, poxa, o mundo de PMEs, né? Ele é muito grande, muito amplo. Então, não dá para você falar que PME hoje é um nicho. PME é um mundo, né? A maior parte colossal do número de empresas do Brasil são pequenas e médias empresas. Então, é por isso que, ao longo do tempo, cada um tem que ir encontrando qual o melhor jeito de segmentar e nichar o seu negócio. Perfeito. E a gente foi para esse caminho do cartão, do uso de cartão, porque tem dores específicas. De repente, se um cliente chega para a gente e fala assim, olha, eu quero ter a melhor solução de pagamento de boleto. Talvez não seja a gente. Mas se uma empresa tem necessidade de usar cartão corporativo, com certeza a gente vai dar a melhor solução, sabe? Perfeito. E tecnologia? Vamos falar um pouquinho de tecnologia, porque está no cerne, né? E talvez, para ajudar a gente a ser didáticos, talvez entender o tamanho da tecnologia na conta simples. Qual o tamanho do time voltado a isso e o que é que está acontecendo aí na fronteira que vocês estão investindo, né? Muito legal. A gente hoje na empresa, a gente está com mais ou menos umas 250 pessoas e aproximadamente metade desse time tem envolvimento com produto e tecnologia, que está dentro do guarda-chuva do nosso CPTO. Então, é bastante gente. A gente investe muito em produto e tecnologia.
a gente tem algumas frentes que estão ali dentro, né? Então, a gente olha sempre para a evolução do produto. Então, o que a gente está vendo de novo? Quais são as novas tendências? Quais são as próximas fronteiras, as próximas barreiras que a gente quer cruzar? Então, tem uma frente dessa. Tem a frente de evolução dos produtos atuais. Então, como que a gente vai continuar mantendo e evoluindo o que a gente já tem dentro de casa. E, por outro lado, a gente tem toda a parte de design, produto, segurança, que são frentes muito importantes que a gente sempre olha, sabe? Então, a gente olha isso e uma outra frente que a gente tem, inclusive, são os próprios produtos internos. Porque, querendo ou não, a gente precisa desenvolver tecnologia, a gente desenvolve tecnologia para que os nossos próprios times usem. Sim. Então, nosso time de atendimento, nosso time de sucesso do cliente, nosso time de prevenção a risco, nosso time de legal. Então, a gente tem toda essa fronteira que tem o front para o cliente, tem uma camada que ninguém vê, né, que é o core, vamos dizer assim, e tem uma camada de produtos internos também. Então, perfeito. Mais ou menos essa é a nossa distribuição. Agora, certamente a parte de acoplamento com o cliente é uma questão chave, né? Sim. E nesse acoplamento, outra questão chave que concorre é a questão de segurança, naturalmente, Sim. né? Então, esse talvez seja um ponto, assim, digamos, que está, não sei se resolvido, mas é quase legado já de vocês. Eu estou perguntando, é isso mesmo, né? Quase que um legado. Lá no começo vocês tinham que resolver isso. Assim, segurança a gente brinca que é algo que nunca para. Nunca para. Então, gato e rato. É gato e rato, nunca para, porque sempre vão ter novas tecnologias, novos serviços, novas integrações que têm que ser feitas. Então, e o pessoal que trabalha que trabalha com fraude, essas coisas, que são quem fazem isso, eles estão sempre desenvolvendo novas formas de atacar uma empresa. Então, a gente está sempre olhando como a gente pode blindar cada vez mais nosso negócio. Então, são várias camadas que a gente desenvolve. Lá no Colab, um dos nossos integrantes participou agora recentemente de um encontro há 2 semanas em Londres. E uma das coisas que é mais ou menos óbvio até, né, que ele trouxe foi o seguinte, o comentário de quanto a América Latina é pouco atacada. Então, imagine, que as empresas, as fintechs americanas, dos Estados Unidos principalmente, e a Europa, principalmente os países mais agudos da Europa, assim, de desenvolvimento mais agudo, UK, Reino Unido, Alemanha, França, talvez Espanha também, né, região ali ricas, são alvo dos ataques mais pesados. Eu pensei, meu Deus, o negócio lá deve ser brabo, né? Interessante, não sabia disso. É incrível, né? Porque é mais ou menos óbvio, né? Mas o que eu acho que talvez nós estejamos submetidos a um regime de fraudes talvez mais intenso, né? Ataques menos elaborados, mas mais engenhosos, digamos assim, né? Talvez por isso que é algo que você nunca pode parar de olhar. Então, sem dúvida. Começou o negócio, segurança vai estar para sempre. Sempre na questão. Então, a gente viu aí essa questão do acoplamento, como é importante, né? Tem uma empresa que quer consumir seu serviço, tem lá o acoplamento com Conta Simples, tá bem claro isso. Agora, eu queria falar um pouquinho da sociedade. Boa, né? Legal. Tá? Então, não exatamente da sociedade, mas talvez da composição de investimentos, se vocês fizeram séries de captação, se vocês têm no CapTable outros sócios investidores. Conta pra gente um pouco isso, porque essa é uma questão sempre que está na mesa quando a gente fala de empresas de grande escalabilidade e que podem dar retorno de múltiplos, né? Vai falar dos sócios, e eu estou vendo aqui a qualidade de um dos sócios, né? Legal. Conta pra gente, Ricardo. Olha, a primeira coisa que eu gosto de falar é que a gente, como sociedade, começou comigo, com o Rodrigo e com o Fernando, né? E uma coisa que eu acredito que deu muita potência pra gente é que, desde o começo, cada um de nós, a gente já tinha um papel bem claro, assim. E a gente tem um perfil muito complementar. Então, quando a gente começou a Conta Simples, a gente tinha os 3 mais ou menos o mesmo momento de vida, com a mesma ambição, mesma vontade de fazer um negócio grande, gigante,
e que a gente tinha habilidades complementares. Então, o Rodrigo, que é o CEO, tocava toda a parte de finanças, a parte de estrutura, a parte de relação com investidores, toda a parte de back-office. O Fernando, nosso cara de produto e tecnologia, ele levantou tudo. Então, construiu um time incrível e ele é o cara de produto e tecnologia. E eu sou o cara de cliente. Então, eu toquei toda a parte, toda a esteira de aquisição e toda a esteira de aquisição, retenção e suporte por muito tempo. E isso é muito interessante porque a gente nunca teve nenhum problema, nunca teve nenhuma briga, muito pelo contrário, a gente sempre foi muito alinhado e com papéis muito definidos. Isso, quando você monta uma sociedade, na minha opinião, esse é um dos fatores prioritários para dar certo. Porque se você traz 3 pessoas que têm exatamente a mesma habilidade, que vão fazer a mesma coisa, acaba sendo mais difícil. Então, no nosso caso, nós éramos muito complementares. Então, isso foi uma fortaleza muito grande para a gente no começo. E ao longo do tempo que a gente foi construindo a empresa, foi começando a fazer as primeiras captações, a gente teve uma rodada anjo no começo da empresa, onde a gente trouxe alguns empreendedoras que foram assim, essenciais no começo da empresa, no começo da nossa jornada. Então, vou citar 2. O Paulo Silveira, que é um dos fundadores da Alura, mostrou um negócio de educação gigantesco. O outro, Rodrigo Dantas, que montou a Vindi, que vendeu a empresa para local web recentemente. Então, eles foram anjos que ajudaram a gente em tudo. Assim, se você perguntar qualquer tipo de assunto, a gente consegue, pode acessá-los e com certeza eles vão dar algum tipo de mentoria ou algum tipo de conselho para a gente. Então, assim, a gente sempre se preocupou em ter gente muito boa com a gente. Por mais que o dinheiro para a gente era importante, a gente queria também ter gente que aportasse conhecimento. Então, a gente trouxe gente de educação, trouxe gente do mundo financeiro, de meio de pagamento, que são pessoas muito boas. E ao longo da nossa jornada, a gente fez, sim, outras captações de investimento, né? Então, uma captação que foi super relevante, a gente fez um pré-seed, né? E a gente fez um seed, onde a gente levantou 2,5 milhões de dólares na época, foi finalzinho de 2020, logo depois que a gente passou pelo programa de aceleração da Y Combinator. Então, a Y Combinator é a maior aceleradora de startups do mundo, né? Onde passou Rappi, Airbnb, Dropbox, Brex, entre outros, Takart e muitas outras. Então, a gente passou pelo mesmo processo que eles em 2020. E quando a gente terminou o processo, a gente levantou um round, um seed, e em seguida a gente levantou uma extensão do nosso seed. E hoje no Brasil a gente é o maior investimento da Y Combinator aqui. Nossa, que coisa maravilhosa. Isso é um super orgulho, sabe? Então a gente levantou um seed, que foi mais ou menos de 5 milhões de dólares. E ao longo do tempo a gente continuou trabalhando, entregando resultado, até que a gente, no final de 2021, a gente levantou um Series A, que foi de mais ou menos 122, 123 milhões de reais, tá? Então, ao longo da nossa história como um todo, a gente já captou mais de 150 milhões de reais, tá? Incrível. E sempre com sócios e fundos que são super referência pra gente. Maravilhoso, maravilhoso. Uma história edificante. Parabéns, muito bonito. Trends, né? Tendências, futuro. Mas eu quero aproveitar, Ricardo, e deixar você também à vontade, cara, assim, para falar quais são os próximos passos. Então, eu vou aproveitar essa questão de olhar para o futuro. A gente não consegue ver muito futuro hoje em dia, né? O futuro é impossível prever, né? O cara que arrisca erra todas, né? Mas até onde você consegue enxergar este mundo de vocês mais específico, tá? De facilitação, de ofertas de acoplamento muito que atendem dores muito específicas e muito efetivas das organizações, talvez navegar por aí, mas sinta-se à vontade para cobrir outros temas que a gente não falou aqui, mas que são próximos passos de vocês. Não deixa de ser um futuro também. Boa. Olha, de futuro, a gente viu que o mundo de startup, o mundo do venture capital e o mundo de empresas como um todo veio mudando ao longo desses últimos meses, né? E uma coisa que a gente vê e que eu acredito muito é que a forma como as pessoas e as empresas vão gerenciar os pagamentos do negócio vão mudar. Já estão mudando, né? Então,
cada vez mais você trazer mais inteligência, trazer mais controle. E o controle que eu tô falando não é aquele controle chato de ficar enchendo o saco, falar assim, mas por que você gastou? Não, é controle para saber o que gastou, quando gastou, se estava dentro do orçamento, se não estava. Então, tudo isso vai ser cada vez mais utilizado, sabe? Para que você não tenha mais gastos descontrolados, perda de controle, falta de visibilidade. Porque se você não tem uma gestão bem feita do gasto, com certeza você vai perder o controle. E quanto mais a gente conseguir trazer inteligência, trazer, seja inteligência artificial ou whatever, mas trazendo muito mais controle, não olhando o pagamento em si. Porque o pagamento, o ato de você passar o cartão ali, de repente, num Facebook Ads ou numa cloud, ele é muito pequeno. Ele é talvez uma das menores etapas do processo de compra como um todo. Só que sem ele, nada acontece. Se você não passar o cartão lá na cloud, você não vai ter acesso ao serviço, certo? Só que tem um monte de coisa que acontece antes e um monte de coisa que acontece depois. Então eu vejo que cada vez mais o nosso trabalho e o das empresas e o da Conta Simples em si vai se ajudar a dar a ferramenta de pagamento para que a empresa possa efetivar aquele pagamento de algo que ela vai usar, mas ajudando nas pontas, no processo. Aí que a gente entrega muito valor para o cliente e cada vez mais desenvolver isso. E aos poucos trazendo mais serviços financeiros também, claro. Então, poxa, se a gente conseguir ao longo do tempo ir entendendo um padrão, conseguir oferecer algo que a gente fala muito lá dentro, de um crédito contextual, que tem um contexto por trás, que não é um crédito só pelo crédito, não é um dinheiro que eu vou botar no caixa do cliente e boa, mas um crédito que tem um objetivo específico, que vai ter um ROI específico para o cliente, que vai entregar um resultado específico, poxa, isso vai ter um valor enorme. Então, cada vez mais jornadas personalizadas. Isso é algo que já acontece muito na pessoa física, para tudo. Só que para a empresa ainda tem um caminho para acontecer. E eu vejo que isso é algo que, na jornada de pagamento, na jornada de compra, a gente, como empresa, vai estar cada vez mais próximo disso. E o Scale, que é o cartão, nosso novo produto de cartão que a gente lançou, já é um passo em direção a isso, sabe? Então, a gente já está trazendo cada vez mais isso para os clientes e eu vejo que isso a gente vai entregar cada vez mais para eles. Ricardo Gottschalk, olha, um prazer falar com um empresário bem-sucedido, de uma ideia incrível e ver a sua vibração com Conta Simples. Sucesso para vocês, mais sucesso ainda, porque vocês já conquistaram. Obrigado. Vida longa para Conta Simples. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui e trocar essa ideia com você. Obrigado. Valeu. Bom, chegamos ao final de mais um Collab Trends. Você já sabe, fique com a gente nos canais do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube. Na descrição dessa entrevista está lá o link da Conta Simples. Vá lá, visite, conheça um pouco mais do negócio aqui do Ricardo e seus sócios. Até a próxima.